Iniciando o cadastro do item, clica no cenário, seleciona o cenário cadastro de item e filtra. No vídeo anterior foi ensinado o modelo de cadastro do item similar, tá? Eu vou agora iniciar aqui o cadastro do item, tá? O cadastro do item é quando é um cadastro de uma nova marca, né? Um novo fabricante para aquela similaridade que foi cadastrada. Então, como exemplo, eu vou pegar aqui a dipirona, que já foi feito o cadastro do similar. Então, o que a gente faz? Copia esse descritivo do similar, abre o cadastro do item. Na aba item, vocês vão clicar em novo, tá? Para gerar um novo código, e aqui a gente vai preencher esses campos. Eu vou voltar aqui, eu vou apenas filtrar aqui a dipirona que já tem cadastro, só para a gente facilitar aqui o cadastro, tá? Então, ao clicar em novo, ele vai direcionar e a gente vai preencher os campos, certo? Então, aqui onde eu tenho o nome, eu vou inserir o nome do similar que a gente copiou, correto? Lá da tela de similaridade. Copiei essa informação e colei aqui. E à frente eu coloco a marca, né, e fabricante. Ou seja, ou fabricante ou laboratório, né? Então, como exemplo, a dipirona, eu tenho aqui dipirona Anador. Anador é uma marca, né? Que eu tenho o laboratório, o fabricante, que é o Sanofi, né? Então eu tenho outras, Neosaldina, né? Tenho várias marcas. De acordo com a marca, certo? A gente faz o cadastro, né? Neosaldina, Novalgina, Anador. Nesse caso aqui, se eu fosse cadastrar o item que eu tenho em mãos, é um item genérico, por exemplo. Então, o genérico, ele não tem a marca. Está escrito genérico, aqui a gente vai inserir então, por exemplo, genérico. É o genérico do teuto. Ou melhor, do do teuto. Vamos deixar teuto. Laboratório teuto. Então, uma vez inserido o item, a marca, o laboratório, né, o fabricante. Apresentação. De acordo com o que o cliente envia, certo? Então, o cadastro do cliente, esse item é comprimido, a gente vai cadastrar como comprimido. Pode estar localizando aqui na lupa, né? Já tem várias unidades cadastradas, então normalmente não vai precisar cadastrar, vai precisar só pesquisar e inserir a informação. Forma física não precisa esse campo. O grupo sim, precisa. Então, o que seria o grupo? O grupo seria o campo categoria PNCP do cliente. Então, normalmente o cliente vai enviar, né, essa informação e a gente vai localizar aqui na lupa, que também os grupos já estão cadastrados. Caso precisar cadastrar algum outro grupo, a gente faz o cadastro na tela de cadastro aqui, no formulário de cadastro. A família é obrigatório, mas está vinculado ao grupo, tá? E esse campo produto, compra e venda precisa estar marcado, tá? Então, sempre marcar essas informações. Próxima aba, codificação. Paridade seria o código do SIG-BP. A gente vai inserir aqui o código do SIG-BP. O EAN do produto, né? Que seria, no caso, essa informação da caixinha, né? O código de barra aqui da caixa. O código DUM, que seria o código da caixa fechada, né? Vamos falar que é a caixa de transporte, a
a caixa de transporte do produto e o campo fabricante, né? Então, o EAN, eu bipei o código de barra lá da caixinha, o código DUM também eu bipei lá na caixa, né? E o fabricante eu preciso localizar aqui na lupa. Clico na lupa, localizo aqui o Teuto, né? Que é o que a gente está cadastrando. Teuto, clique em filtrar. E aqui eu tenho o laboratório Teuto. Como você vai estar com o item em mãos, né? Como eu havia dito, dentro aqui na própria caixinha tem a informação do CNPJ, né? Do cadastro do laboratório, né? Do fabricante. Então, se ele não tiver cadastrado aqui, é só clicar no botão cadastro, no qual ele vai direcionar para esse formulário. Eu vou clicar em novo, inserir a razão social, o nome fantasia, por exemplo, a razão social Teuto, né? A informação completa, o nome fantasia, e na aba documentação inserir o CNPJ, somente esse cadastro, né? Então, uma vez cadastrado aqui, ele vai exibir nessa informação, ok? Então, como exemplo aqui, esse fabricante 96, que é o que foi cadastrado, se eu clicar aqui em editar, só para vocês visualizar a razão social e o nome fantasia, por exemplo, está Teuto. E documentação CNPJ. Então, uma vez cadastrado, ele exibe aqui um clique duplo, ele importa a informação para cá. Então, de início, a aba codificação são esses campos. Embalagem. Automaticamente ele vai puxar aqui como essa mesma unidade aqui da apresentação, que é a primeira embalagem, né, primária, que é comprimido. A quantidade vai ser sempre 1, né, dessa embalagem. E a embalagem secundária precisa cadastrar, por exemplo, caixa, né, e a quantidade de comprimidos que vem na caixa, que no caso seria esse exemplo aqui. Essa caixa, por exemplo, ela tem 10 comprimidos, né? Então, teria uma quantidade de 10. Embalagem terciária, inserir caso tiver essa informação da embalagem fechada, né, da caixa, se o fornecedor enviar a embalagem fechada, pode inserir, por exemplo, a caixa, né, quantas caixas vem dentro dessa embalagem de transporte, que seria quantas caixas secundárias, né, com 10 comprimidos. Então, vem 50 caixas, né? Então, eu teria essa informação. Campo nomenclatura. É só clicar, ele vai buscar essa primeira informação, nessa parte do item. Clica, ele puxa novamente essa parte 2 e a terceira parte, que seria o fabricante. Isso daqui ele pode também ser editado, tá? Caso se a informação vier puxar uma informação a mais, por exemplo, ele cortar, quebrar essa linha, né? E ficar assim, você pode fazer as correções manuais, não tem problema. Normalmente ele vai estar puxando sempre certo as partes, parte 1, 2 e 3. Que eu tenho o descritivo completo aqui do item. Discriminação. Esse campo quando o cliente envia o cadastro, que é a categoria ATC. Então, a gente vai pegar essa categoria ATC e inserir nessa informação, discriminação, tá? Então, esse campo aqui ele é editável, não precisa pesquisar, é só inserir de acordo com o que o cliente mandou na planilha, enviou na planilha. Não precisa NCM, NBC, NBS, origem, detalhadamente também não, combustível não, medicamento não, composição também não, imagem não, cor não, princípio ativo não, dimensão, sim, precisa fazer a dimensão aquele no sistema está em metros, quando for inserir, insere em centímetros, né, no caso, que seria a largura, por exemplo, do item, a dimensão do item,
altura, né, profundidade. Como exemplo aqui, eu tenho um exemplo dessa caixa aqui, eu tenho a largura, né, a altura e a profundidade, que é essa profundidade. Então, essas informações elas também devem ser inseridas aqui. Então, por exemplo, tem 0,25 centímetros, tem 0,7 centímetros, metros, altura. Aqui a gente vai inserir também em centímetros. Tem 0,4 centímetros. Profundidade, metros também, tem 0,2 centímetros. Então aqui eu tenho o total de metros, né? Ok? Nomenclatura. Inserir também a... Desculpa, a nomenclatura não. Aqui a gente parou na... Cadê dimensão? A gente preencheu os campos de dimensão. Esses 3 campos é obrigatório. Peso, inserir o peso também, né, nos 2 campos e a unidade, se o peso é de caixa, se o peso é de ampola, né, a unidade pode estar sendo pesquisada aqui. Volume não precisa, dose não, cubagem precisa, fazer a cubagem também do item. Similaridade, aqui você vai buscar onde a gente fez aquele primeiro cadastro, né, na tela de similaridade aqui, que seria esse código. Se você tiver o código é só digitar, se não, clica na lupa e pesquisa, por exemplo, a dipirona, para vocês vincular o similar ao item, que seria esse, um clique duplo, ele vai imputar essa informação. Essa aba não precisa, também não. Etiqueta sim. Então, clica em novo para inserir uma nova etiqueta. Tenho 2 tipos de etiqueta. Etiqueta 1, que é a grande, e a etiqueta 2, que é a pequena. A 1, por exemplo, a gente vai clicar em atualizar e ele vai inserir o conteúdo, né, da etiqueta automático. Esse conteúdo ele pode ser editado também. Então, para cada linha dessa, ele tem um limitador, né, de caracteres. Então, pode acontecer dele cortar um exemplo. Cortou nessa informação aqui. É óbvio que você não vai deixar a informação errada, né? Então, você pode estar mudando, né, o modelo de cadastro da etiqueta desde que esteja dentro aí do limite de caracteres por linha, né? Então, ao clicar em atualizar, ele vai sempre puxar no limite, né? Mas pode acontecer de às vezes ele fazer isso, né? Pega até essa informação aqui para dar os 17, mas aí o que a gente faz? Pode arrumar manualmente mesmo a informação, colocar para baixo e deixar nesse formato. E clica em gravar. Né? Nesse caso aqui eu vou só atualizar porque ficou normal o cadastro. Clica em gravar. Então eu gravei esse conteúdo, eu vou clicar em novo e inserir a etiqueta pequena. Mesmo formato, mesmo modelo. Clique em atualizar, ele trouxe essa informação. Poderia também estar fazendo essas correções aqui, não tem problema, né? Para ver da forma que vai ficar a etiqueta, tá? Depende muito do cadastro do item. Às vezes é um item que o descritivo é bem grande, tem que fazer resumir aqui, né, na etiqueta. Principalmente na pequena, porque informação cabe pouca, né? Então, feito isso, clicou em gravar. Então, eu tenho as 2 etiquetas cadastradas. Próximo passo, aba custo, não precisa. Quantidade, sempre livre. Né? Quantidade sempre livre. Lote é obrigatório, está marcado. E 0 à esquerda também, com 10 dígitos. Validade é obrigatório marcar, indiferente se o item é em validade indeterminada, mas esse campo precisa estar marcado com a data, a regra de dia, mês e ano, conforme solicitado pelo cliente. Então, para itens que a validade indeterminada,
no recebimento, a validade vai ser inserida 00000, né? Estoque. Na aba estoque, marca se o item ele é de geladeira, né, ou não. Se for, pode marcar, se não, deixa desmarcado. E marcou, coloca a opção aqui da temperatura mínima, máxima, né, umidade, máxima, mínima também, né. Pode inserir essas informações. O item também em si, normalmente ele vem com essa informação, né, atrás do item mostrando a temperatura. Então é muito, por isso a importância de, para fazer o cadastro do item, ter a unidade, né, desse item em mãos para poder cadastrar certinho, principalmente quando para bipar o EAN, essas informações, né. Voltando aqui para estoque, precisa marcar essa opção de embalagem primária, tá? Primária não, obrigatório marcar essa opção de secundária. Por quê? Porque é através dessa embalagem aqui secundária que o cliente vai fazer as solicitações com base de por mais que o sistema, o controle seja da menor unidade, né, a dispensação vai ser por caixa fechada. Então, se ele precisar solicitar 60, né, comprimidos, ou ele vai pedir, se um item, por exemplo, tiver a embalagem de 15, né, ele não consegue pedir a quantidade de 10. O sistema vai sempre obrigar ele a pedir a unidade secundária, né? Então, se ele pediu, a embalagem é com 15 e ele pediu 20, então ele não vai pedir 20, ou ele pede 15 ou ele pede 40, né? Então, ele vai respeitar essa embalagem secundária. Então, a importância desse campo aqui, está marcado, é para, na hora da solicitação do item, ele solicitar o item da embalagem secundária. Estoque solicitação. Compra, marca item alto custo somente quando o cliente realmente constar, né, enviar a informação que esse item é de alto custo, aí você marca essa opção, né? Então, ainda precisa fazer uma avaliação depois de todos os cadastros e o cliente vai informar o que é alto custo. Depois a gente pode ir inserindo, né, o que é alto custo. Produção não precisa, né, essas demais abas aqui não precisa. Somente o que é obrigatório é essa aba de contabilidade. Sempre utilizar o grupo contábil 1, tá? De início deixa todo marcado como 1. E feito isso, esse cadastro você pode clicar em gravar e tá ok, o cadastro está 100%. Então esse é o modelo de cadastro de item com marca, né, e fabricante.